telespectadores da TV Uragá. Hoje o nosso programa Outra Face da Moeda, temos o grande convidado Carlos Simão Kanda, natural da província do Uíge, nasceu no município de Sanza Pombo. Está aqui para poder responder algumas questões que vão lhe ser colocadas, uma vez que Carlos Kanda foi o cidadão que exibiu em janeiro várias malas de dólares e ouro e a partir do exterior do país. Carlos Kanda, seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Obrigado, caros ouvintes. Obrigado para todos aqueles que estão nos seguir nesse momento. Muito obrigado, agradeço também a todos aqueles que nos dão apoio. Obrigado. Okay. Carlos Kanda, o que é que lhe motivou em gravar o vídeo, não é, com várias malas de dinheiro, alegadamente de alguns dirigentes angolanos no exterior? Vou dizer mais, muito obrigado pela palavra. Eu gravei aquele dinheiro porque ele servia como uma amostra e depois nós queríamos trazer investimento dentro do nosso país e é por isso que deu para nós fazer uma amostra e as pessoas que nós estávamos a colaborar com eles, para eles poderem ir contactar os dirigentes competentes, por exemplo, na área das finanças, e daí eles pegaram, meteram um vídeo nas redes sociais, assim que aconteceu. Não foi Simão o Carlos Kanda que publicou o vídeo nas redes sociais? Não foi eu que publiquei. Mandei nos meus amigos e meus amigos eles publicaram aquilo e todo mundo viram. Senão a minha intenção era para eles verem e depois nós em off devíamos tratar assuntos com as pessoas indicadas do país. É isso aí. Mas servia, o dinheiro é dos investidores de fora, não pertence aos dirigentes, nem o próprio que estou a falar aqui pertence ao dinheiro. Esse dinheiro nunca foi dos angolanos, devia ser nosso quando devíamos trazer isso como investimento dentro do país. Daí o governo que devia saber como fazer com esse dinheiro, senão não é nosso dinheiro. Neste caso, o senhor foi usado para poder fazer a imagem do dinheiro e mostrar aos seus amigos, e estes amigos poderiam trazer os investidores? Quem devia trazer investidores sou eu. Qual é a função do senhor neste caso? Os investidores, eles tinham, assim, por exemplo, criar os projetos rentáveis. Os projetos rentáveis, por exemplo, temos muita coisa. Temos agropecuária, indústrias, temos hotéis, o setor de hotelaria, turismo, tem muita coisa nesse setor. Esse que eles queriam, que eles estavam interessados, e eles me contrataram como angolano, que eles estavam com ele perto aí, por isso que eles me fizeram chegar até onde chegamos. Em que país este vídeo foi gravado? O vídeo foi gravado no Uganda. Não tem nada a ver com o nosso país. Este vídeo foi gravado numa fazenda ou no hotel? Não. É num estaleiro. Num estaleiro onde foi gravado. Também, naquele estaleiro, eles me levaram e cheguei só de repente, já estou no estaleiro. Mas não sabia como chegar até aí. E é por isso, todos aqueles que têm, por exemplo, mal entendido sobre esse vídeo, tem que tirar mesmo na mente deles que dinheiro não pertence ao nosso país. Não metem um coração nesse dinheiro. Esse dinheiro devia ser nosso, no investimento, não é conforme as pessoas querem interpretar. Isso aí. E como é que Carlos Kanda sai do Uganda, ou de Dubai para Uganda para a África do Sul? Bom, eu fui chamado
recebi um telefonema da nossa embaixada em África do Sul e eles disseram que tinham ordem superior e eles me trouxeram, me mandaram um bilhete de passagem. Cheguei até no África do Sul. África do Sul, fui recebido pela embaixadora. A embaixadora me levaram até a República de Namíbia, que é o vizinho. Também fui recebido pela nossa embaixada. E daí é quando nós viemos aqui, mas com ordem superior. Isso aí. Recentemente disse que quando chegou na República da Namíbia ficou hospedado em algum hotel. Sim, eu estava hospedado no Hotel Safari, no quarto 501, onde me meteram, que eu estava hospedado. E daí, quando chegamos em Namíbia, eles trataram salvo-conduto para mim. Fui obrigado e não tinha como. E eles disseram que é caso de segurança. Mas quando nós chegamos aqui, na fronteira, eu tinha lhes dito que na minha casa havia uma necessidade. Eles fizeram... Foi obrigado a fazer o quê? Foi obrigado a fazer o quê? A trocar a identidade. Me deram um nome que é Policarpo Costa. E esse Policarpo Costa, o que eu vi que não estava mesmo bom, é me dar Policarpo Costa, e o tal Policarpo Costa já tinha uma conta bancária, já tinha uma conta que movimentava. Isso é que eu não vi muito bom, quer dizer, é uma ilegalidade em termos jurídicos, porque eles não podem me atribuir um nome com esse que já tem uma conta a movimentar. Qual era a intenção deles? Significa que a intenção deles não é de proteção. A intenção deles era mesmo de me fazer mesmo mal, conforme eles estão a fazer agora. Por exemplo, conforme eles estão a fazer agora, me recebem um passaporte. Quer dizer, Carlos, vamos chegar até aí. Como é que sai da África do Sul? Quais eram as entidades que o acompanharam? Eu fui acompanhado pelas entidades da Embaixada da Angola no África do Sul, até Namíbia. Também Namíbia é a mesma coisa, fomos juntados com essas entidades da Embaixada da Angola que saíram no África do Sul e entidades da Embaixada da Angola em Namíbia. Fizemos a fila até quando nós chegamos no Cunene, onde recebemos os nomes de algumas pessoas que o acompanharam da África do Sul. Por exemplo, o senhor Nelson, que é primeiro secretário do Coso da Embaixada da Angola no África do Sul, ele veio até comigo, ele é que me trouxe até aqui em Luanda. Ficou na mesma residência onde eu estava, lá na Nova Vida. O senhor Nelson estava comigo. No mesmo dia que eu voltei em casa, que ele também apanhou voo para regressar no África do Sul. A minha família são testemunhos, a minha mulher, meus filhos, meus irmãos, todos são testemunhos de todos os atos. Quando chega na fronteira do Cunene, o que aconteceu? O que aconteceu na fronteira do Cunene, eu pedi para eles pedir uns valores e eles fizeram uma transferência. A transferência que eles fizeram, a pessoa que fez a transferência é Policarpo Costa, que é o nome que eles me atribuíram, que estava na salva-conduta. E geralmente salva-conduta é dado para uma pessoa que perdeu o documento no estrangeiro. Mas eu tinha meus documentos, o meu passaporte, meu nome. Agora, mas eles disseram em termos de segurança, me atribuíram aquele nome aí de Policarpo Costa, mas já tinham uma conta bancária. Eles quando fizeram transferências, o senhor Nelson quando fez a transferência, eu vi o comprovativo que ele tinha mandado no meu WhatsApp, eu vi o nome que estava aí, a pessoa que fez a transferência é Policarpo Costa. E eu aí comecei a desconfiar. Já não tinha mais confiança nas pessoas que estavam a me trazer, a partir daí. Mas eu não dei conhecer no senhor que eu estava já desconfiado, nem sabe. Só ele deve saber, assim que eu fiz a primeira entrevista,
e conforme eu também estou falando aqui. Mas nem assim, quando nós chegamos em Luanda, eles sempre insistiam para poder trocar de identidade. Aí a minha família conhece, mas eu sempre a neguei. E aí quando eu fiquei no caso na Nova Vida, nesse Você sai do Cunene para Luanda? Eu saí de Cunene para Luanda porque havia avião privado que o Estado angolano tinha mandado do Cunene para aqui em Luanda. Juntos sempre estamos com a delegação do gozo da Embaixada da África do Sul, da Embaixada da Angola em Namíbia. Viemos até a Cunene. E assim nós chegamos, os homens do gozo, que é o representante, secretário do gozo da Embaixada da Angola no África do Sul, viemos até aqui em Luanda, juntos, saímos da África do Sul até aqui em Luanda, até na Nova Vida, na residência onde eles estavam, onde eles me meteram. De quem é esta residência? Eu não sei. Quanto tempo ficou nesta residência? Mais de 45 dias. Nós estivemos aí com o senhor Nelson, e daí vinham as pessoas que do Estado a vir me entrevistar, porque para saber a origem do dinheiro, e eu acho que aquele caso era trabalhado, porque não tem nenhuma pessoa que vai te meter numa casa daquele e não tem pelo menos um trabalho assim secreto. Eu tenho certeza que aquele caso onde eles tinham me metido estava trabalhado, e depois eles fizeram o trabalho deles, viram que não tinha nada. É assim que eu voltei em casa, eles me mandaram voltar em casa. E depois de voltar em casa, houve mais alguns procedimentos que eles puderam realizar para que depois o senhor seja detido? Bom, não. Quando eu voltei em casa, eles me falaram: vai em casa, não tem problema nenhum, pode seguir a tua vida. Eu falei: tá bom, não tem problema. Mas depois de eu chegar em casa, eu vi uma equipe da DINIC, que é do SIC. Chegaram ali, o SIC chegou até lá em casa, me falaram: viemos só para nós saber onde você está, é uma questão de segurança. E depois eles ligaram no chefe, que é o diretor, ele conversou comigo: só vieram aí para saber como é que você está e é uma questão de segurança. Tá bom, não tem problema. Isso é o diretor do SIC? São o diretor do SIC, que é o subdiretor do SIC, que ligou para mim, quem estava com o telefone é o chefe do combate e crime organizado, que foi lá como o homem enviado na parte do SIC. SIC geral ou SIC? SIC geral, no Luanda. E daí foram lá, quando chegaram, disseram que tinha problema de segurança, e eles voltaram. Assim que eles voltaram, depois de 14 dias me ligaram para eu poder ir lá no SIC. Fui lá. Quando cheguei lá, me falaram que para ir inveja, cuidado com teus amigos, tem que desenfastar com esses amigos, tudo isso. Tá bom. Voltei em casa, mais nada. Me falaram: aí pode continuar também, do mesmo jeito que aí na Nova Vida tinha me dito, é do mesmo jeito também que o SIC tinha me dito, que pode continuar com a tua vida, porque isso é inveja. Nós todos já analisamos o caso. Mas o que eu estou surpreendido, se eles me disserem que é uma inveja, pode continuar a tua vida, não tem crime nenhum. Mas por que eu comprei bilhetes de passagem e ser interditado no aeroporto? E no mesmo dia 6, venho ser detido. E depois, antes de eu comprar os bilhetes, eu tinha avisado no senhor Nelson: senhor Nelson, eu estou a viajar. Quero viajar para reativar os negócios, conforme você me disser. Na mesma, eles já me disseram que pode ir em casa, pode fazer as tuas coisas normalmente, pode reativar o negócio. Mas eu não desrespeitei, sempre liguei para eles para poder lhes avisar daquilo que eu estava a fazer. Eles devem compreender. E eu não vi como que eu saí no Dubai como arguido, não. Eu vim responder livremente